Voltamos então e agora vamos falar a respeito dos fatores que alteram a atividade enzimática. Então, as enzimas, elas são moléculas, como nós vimos, né? São moléculas proteicas, algumas delas precisam de fatores acessórios, são estruturas tridimensionais, químicas, catalisadores de reações bioquímicas, de reações químicas no nosso organismo. E para que essas enzimas realizem os seus papéis biológicos, elas precisam estar num meio químico adequado, com as condições adequadas para o seu funcionamento. Então, nós vamos ter alguns fatores, tais como pH, temperatura, que vão afetar a sua velocidade de trabalho, a sua capacidade de trabalho. E um outro fator, né, que vai também interferir na atividade enzimática são os elementos próprios da reação: quantidade de enzima, quantidade de substrato disponível para que uma reação química aconteça. Tá? Então, vamos falar um pouquinho a respeito de concentração. Então, o que nós temos? Para que um trabalho enzimático aconteça, nós vamos ter que ter quantidade suficiente de enzimas para realizar este trabalho e a quantidade de trabalho para se realizar, ou seja, a quantidade de substrato para fazer transformação. Então, nós vamos ter uma concentração de enzimas e uma concentração de substratos. Então, nós vamos ter aqui, né, à medida em que nós vamos aumentando a concentração de enzimas disponível, né, nós vamos tendo trabalho disponível para realizar. Porém, nós também temos uma influência na velocidade, né, da quantidade de substrato. Então, quanto mais substrato nós somos acrescentando nesse meio, mais rápido essas enzimas tendem a se ligar a este substrato. Por quê? Porque a concentração de substrato interfere diretamente com a afinidade pelo sítio ativo. Então, quanto mais concentrado tiver de substrato, maior vai ser a afinidade, muita oferta ali com relação ao sítio ativo, então maior é a atividade nesse sítio ativo de ligação com o substrato. Porém, nós temos um ponto aonde, claro, que a quantidade, né, de substrato ligado ao sítio ativo da enzima vai saturar, né? Então, nós vamos ter um ponto, né, onde saturou os sítios ativos disponíveis da enzima. Por isso que a concentração de enzima disponível para fazer um trabalho, obviamente, vai interferir, né, no quão rápido esse trabalho vai acontecer. Ou seja, quanto mais trabalhadores disponíveis para realizar um trabalho, mais rápido a gente produz esse trabalho. Mas também o quanto este trabalhador, o quanto esta enzima consegue acelerar o seu trabalho em função do quanto de trabalho tem disponível ali para fazer. Ou seja, quanto mais substrato no meio, maior a velocidade de trabalho desta enzima, né? Porque essa enzima, devido à concentração de substrato no meio, passa a ter uma afinidade aumentada, né, pelo substrato devido a esta alta concentração, até que ela atinge a sua velocidade máxima de trabalho. Então, o que nós vamos ter? A quantidade de substrato em função da velocidade do trabalho enzimático. Então, nós vamos tendo, à medida em que vai aumentando a concentração de substrato, né, a enzima vai também aumentando a sua velocidade de reação, até que vai chegar ao ponto de saturação, ou seja, todos os sítioativos já estão ocupados, fazendo os seus trabalhos, com relação a um dado substrato que está sendo transformado. Tá? Então, nós vamos ter o aumento da velocidade de trabalho enzimático em função da concentração de substratos, até que isso chegue ao ponto máximo, né, de trabalho, ao ponto de saturação da atividade enzimática. Aqui nós vamos ter um gráfico que vai demonstrar um pouco, né, dessa questão da concentração de substrato, da concentração de produto em função de um trabalho enzimático. Então, reparem que vocês têm quatro linhas aí neste gráfico, né? Um gráfico falando a respeito de tempo, né, um eixo do gráfico a respeito de tempo, e no outro eixo do gráfico nós temos a relação da concentração de um determinado substrato. O que acontece? À medida em que a enzima, né, começa a ver que tem bastante substrato, então aqui ó, a gente está com a quantidade de substrato lá em cima.
E à medida em que, imagina só, se a gente estivesse fazendo um trabalho, nós temos 20 caixinhas para embrulhar. Nós temos, num primeiro momento, papel, caixinhas desembrulhadas, monte de um lado e nada pronto do outro. À medida em que a gente vai realizando esse trabalho, o que vai acontecer? Nós vou começar a aumentar a quantidade de caixinhas prontas e diminuir a quantidade de caixinhas para se embrulhar. Então, num primeiro momento, a minha quantidade de substrato está alta e de produto lá embaixo. Eu não tenho produto pronto ainda, não comecei a fabricar, né? E a minha enzima está desocupada e à medida em que agora ela vê substrato, nós vamos começar a formar o complexo enzima-substrato. Lembra que eu falei para vocês que a concentração, né, de substrato vai chegar até o ponto de saturação de todos os sítios ativos da enzima. Então, ela vai atingir sua velocidade máxima de trabalho e vai permanecer nessa sua atividade máxima de trabalho aí durante todo o processo. E aí, à medida em que essa enzima está trabalhando, está se ligando ao substrato, o que está acontecendo? A concentração de substrato está diminuindo. Por quê? Porque o que essa enzima está fazendo? Está transformando, né, substrato em produto. Então, o que nós vamos ter? A concentração de substrato vai começar a diminuir ao longo do tempo. E o que vai começar a subir? O produto, né? Produto de transformação. Então, a partir do momento que essa enzima trabalha, forma o complexo enzima-substrato, ela vai transformando o substrato em produto. Então, nós vamos ter a diminuição da concentração de substrato e a elevação da concentração de produto, até que nós vamos estar, né, com a concentração aí total de produtos prontos. As enzimas no final, né, terminam o seu processo enzimático, terminam o seu trabalho, e nós vamos ter aí agora uma concentração de enzima livre. Então, nesse gráfico nós podemos ver, né, que à medida em que nós vamos ter, né, atingindo a velocidade máxima de trabalho da enzima, formando o complexo enzima-substrato, começa o consumo de substratos e a produção dos produtos. Então, a gente olha para o eixo, né, onde nós temos a substrato diminuindo sua concentração e, por consequência, a quantidade de produtos se elevando, né, produzindo aí mais produtos aí então. Okay? E aí, no final, né, nós vamos ter, num primeiro momento aqui, a enzima livre a gente quase não tem, porque elas estão ocupadas, né? E no final, a concentração de complexo enzima-substrato cai, e aí então de enzima livre sobe. Terminou o trabalho. Então, esse trabalhador, né, terminou de fazer toda a transformação do seu substrato em produto, e agora a gente tem agora trabalhadorzinho livre, enzima livre da ligação enzima-substrato, uma vez que ela terminou a sua atividade, terminou o seu trabalho. Um outro fator que influencia na atividade enzimática é a temperatura. As enzimas precisam estar numa temperatura adequada, numa temperatura ideal para realizar um trabalho. As enzimas, né, nós somos seres homeotérmicos, nós temos a temperatura sempre constante, ou seja, nossas enzimas precisam estar, esteja frio, esteja calor, né, no ambiente externo, nós precisamos manter a condição de temperatura do ambiente interno a fim de manter a atividade enzimática. Então, o que nós vamos ter? Nós temos, né, a nossa temperatura ficando aqui por volta de 36,5 graus Celsius, né? Então, aqui é o ponto, né, onde a enzima trabalha nessa temperatura. À medida em que a temperatura se eleva um pouquinho, nós vamos ter o aumento da atividade enzimática, né? Quando nós estamos num estado mais febril, a gente aumenta a temperatura, isso desestabiliza os micro-organismos, porque eles são muito sensíveis a alterações de calor, mas também a gente acelera um pouco mais a atividade do sistema imune, né? Então, a gente aumenta um pouquinho, acelera um pouquinho mais o trabalho enzimático. Só que, à medida em que essa temperatura vai ultrapassando a faixa aqui dos 40 graus Celsius, indo aí a partir de 41 graus Celsius, nós começamos a ter a desnaturação de algumas proteínas, né? Então, as proteínas elas perdem a sua estrutura tridimensional quando em altas temperaturas. E aí nós temos a desnaturação térmica dessas proteínas.
Quando a temperatura está baixa? Quando a temperatura baixa, nós começamos a ter pouco fornecimento energético, porque calor é uma forma de energia para manter a cinética enzimática. O que é isso? O movimento da molécula. Então, quando nós baixamos a temperatura, no estado de hipotermia, nós vamos perdendo também a atividade enzimática, okay? Até que essa enzima pode parar de funcionar. É o caso, por exemplo, de pessoas que morrem, né, por hipotermia, uma baixa temperatura muito grande do seu organismo, e aí as atividades enzimáticas vão cessando devido à falta dessa energia para manter a cinética, o movimento de trabalho destas enzimas. Então, a temperatura, tanto para baixo quanto para cima, são nocivas à nossa atividade enzimática. Então, a gente tem a nossa faixa de tolerância, que seria nesse morrinho aqui, né? Que é a faixa, né, onde a gente tem a nossa temperatura normal e o estado um pouco mais febril, que vem até aqui, né? Então, isso seria a nossa faixa de tolerância na alteração de temperatura. E aí, para baixo disso, nós começamos a perder a atividade enzimática e muito para cima, né, de 41,3 graus Celsius em diante, nós começamos a ter a desnaturação térmica das nossas proteínas e as enzimas, quando perdem a sua estrutura tridimensional, perde a estrutura de sítio ativo, logo não desempenha sua função. E o organismo entra em colapso e o indivíduo morre. Outro fator extremamente importante são os fatores como o pH. Né? Então, o pH ele afeta também a estabilidade proteica das enzimas. O pH ele influi na estrutura tridimensional de proteínas. Então, determinadas proteínas, se nós colocarmos num pH muito ácido ou muito básico, essa estrutura se desnatura pela influência do pH, ou seja, ela perde a sua estrutura tridimensional e, por consequência, a sua função. E determinadas enzimas, elas precisam estar numa determinada faixa de pH para manter a sua estrutura tridimensional e o seu sítio ativo em condições de realizar determinadas reações químicas. Então, nós vamos ter aqui, né, por exemplo, a pepsina. A pepsina tem um pH ótimo aí por volta de 1,5, 1,8. Esse é o ideal de trabalho da pepsina, né, enzima lá do nosso estômago. A urease, ela realiza o trabalho dela em um pH ótimo, aí aproximadamente de 6,8. A arginase é uma enzima que, para que ela realize seu trabalho, ela tem que estar num pH de 9,9. Ou seja, o pH ótimo de cada enzima é variável e essa enzima tem que estar na condição daquele pH. Por isso que nós estudamos, né, em bioquímica, a questão dos tampões. Né? Nós precisamos fazer o tamponamento do nosso organismo, ou seja, manter as condições de pH de cada compartimento celular de forma adequada, na forma em que ele tem que estar, né? Na concentração, no potencial hidrogeniônico que ele precisa estar, porque senão nós vamos afetar a estabilidade proteica das enzimas e, consequentemente, a atividade que esta enzima realiza. Tá? Então, nós vamos precisar manter o pH em condições ajustadas para manter o trabalho enzimático. Ok? Bom, então a respeito dos fatores que interferem na atividade enzimática, é isso que nós temos para falar. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.